Olá, que bom estar com você novamente, que bom poder entrar na sua casa para cuidar um pouco mais de você, cuidar um pouco mais da sua família. Pois é, porque esse espaço aqui na TV Assembleia Legislativa é para isso. É para cuidar da sua saúde, para te dar informação de qualidade que te ajude a melhorar o autocuidado da sua família, o autocuidado consigo. Então, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. É uma alegria muito grande estar novamente aqui com você. E olha, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que já gerou muita polêmica, mas é extremamente importante, extremamente interessante e, assim, de um poder de crescimento imenso, de benefícios imensos para a nossa sociedade. Então, a gente vai falar hoje sobre um tema que tem um potencial muito grande de ajudar a nossa sociedade cada vez mais. Nós vamos falar sobre o uso da cannabis, o uso medicinal da cannabis. E olha, gente, hoje nós vamos falar, já falamos algumas vezes, né, nos programas da gente, já falamos algumas vezes sobre esse assunto, porém, dessa vez vamos falar também do óleo artesanal. Você sabia que existe o óleo artesanal? Eu não sabia, mas estou sabendo, inclusive, que os resultados podem ser muito bons no tratamento de algumas doenças. E é por isso que nós trouxemos hoje, aqui no nosso programa, nós trouxemos hoje a Kate Albuquerque, que é professora titular da UFPB e que tem estudo sobre o óleo artesanal da cannabis e vai conversar com a gente, vai nos explicar. Seja bem-vinda, Kate, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Hoje estamos também com Karen Dias, que é fisioterapeuta e também já tem experiência na fisioterapia associado aí a pacientes também que já fazem uso do cannabis, vai partilhar com a gente essas experiências dela. Obrigada por ter vindo. Obrigada também. Bom dia. Kate, mas vamos lá, vamos começar, porque eu fiquei muito curiosa quando a gente conversou sobre o óleo artesanal da cannabis. É possível? Conta isso pra gente, explica de que maneira isso é, inclusive, permitido, até que ponto isso é permitido, pra ninguém estar pensando que é algo muito simples. Não, gente, é algo extremamente segmentado e realmente segue rigor. Tudo, como a gente sabe, na saúde é preciso de muito rigor e não é diferente aqui. Explica, Kate, pra gente. Então, é muito importante que se tenha em mente que para se fazer o uso artesanal, ou seja, se cultivar em casa, é preciso ter uma autorização judicial para isso. Então, o paciente ou o seu responsável precisa pedir na justiça o seu habeas corpus e precisa comprovar na justiça que ele tem capacidade de cultivar através de cursos de cultivo com certificação e precisa também mostrar que ele vai ter capacidade de produzir o seu óleo. Então, eu orientei um estudo de uma mãe lá de São Paulo, que ela produziu em casa. Primeiro ela entrou na justiça, obteve o seu habeas corpus, plantou, fez o cultivo, fez um curso de extração junto da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, a qual eu fui fundadora também. E com essa certificação, ela produziu o óleo para o seu filho, que tinha um transtorno do espectro autista. Ele tinha um nível de suporte 3 pela DSM-5, ou seja, é um autismo bem severo. Ele se automutilava, ele agredia a mãe, agredia os familiares, então assim, era bem severo. E com esse óleo cultivado pela mãe e extraído e feito o extrato, esse menino teve uma melhora muito significativa. Então, toda aquela parte de heteroagressão, de autoagressão, tudo aquilo foi sanado. Ele ficou mais concentrado, menos ansiedade, menos agitação psicomotora. Então, assim, ele se tornou outra criança, voltou a estudar. Então, assim, é possível, tá? Você fazer o seu extrato em casa, mas claro que não é de qualquer forma. Você precisa primeiro ter essa autorização e todos esses respaldos, né, através de cursos e certificados. Kate, explica pra gente, então, qual é a diferença? Quem não conhece os produtos, qual é a diferença do óleo artesanal da cannabis para o canabidiol, que a gente tanto ouve falar, né, que tanto já se ouviu falar na nossa imprensa como um todo? Tá, quando a gente está falando de óleo, a gente está falando de um extrato. E esse extrato, quando você extrai da planta, você extrai não só o canabidiol, que é um dos metabólitos secundários, é um dos produtos que a planta possui, mas a planta possui milhares de produtos.
Então, não só os fitocannabinoides, dentre eles o canabidiol, mas a gente também tem outros metabólitos secundários, como flavonoides, terpenos. E quando a gente fala em óleo artesanal, eu estou falando de uma junção de tudo. Tudo, né? Tá? De terpenos, flavonoides, fitocannabinoides. E o canabidiol, ele é um dos 500 fitocannabinoides que a planta produz, apenas um. Ah, então quer dizer, então quando se faz o óleo, na verdade você está aproveitando muito mais da planta. Isso também a gente pode, de grosso modo, a gente pode dizer que isso é uma verdade, a gente está aproveitando muito mais, extraindo muito mais da planta, já que outras partículas da planta acabam entrando também naquele composto. Sim, e isso é fantástico, dentro da fitoterapia, porque quando você faz um aproveitamento da planta como um todo, você obtém da planta o que a gente chama de efeito comitiva, onde uma substância potencializa o efeito da outra, possibilitando menores doses para você ter aquela eficácia desejada. Em relação a resultados, conta aí pra gente, você falou que participou, que conduziu um estudo com 60 crianças de 5 a 11 anos, não é isso? Com algumas doenças diferentes. E o que é que você percebeu dentro? Qual foi a conclusão que vocês chegaram, Kate, com esse estudo? Tá. Eu coordenei, tá, alguns estudos na área da cannabis sativa. Iniciei com crianças com epilepsia refratária. Tivemos resultados fantásticos com óleos produzidos por associação. Em seguida, eu orientei um ensaio clínico, que é um tipo de pesquisa padrão ouro, de metodologia para você ter realmente uma resposta robusta sobre o que você está estudando. Eu fiz esse ensaio clínico com crianças com autismo, de 5 a 11 anos. Nós acompanhamos essas crianças por 3 meses e tivemos resultados maravilhosos. Que tipo de resultado? Então, essas crianças, elas tiveram uma melhora do quadro de ansiedade, agitação psicomotora e principalmente interação social, que é um dos sintomas que mais preocupam os pais, porque as crianças, elas ficam dentro do seu mundo, não conseguem interagir. Então, com o óleo, essas crianças que participaram do nosso ensaio clínico, elas obtiveram essas melhoras. Então, melhoraram o sono, melhoraram a alimentação. Então, muitas crianças com autismo, elas têm uma restrição alimentar, tá? E com o óleo, elas conseguiram ampliar o seu arsenal de alimentos. Então, isso, como efeito colateral, isso foi fantástico. E agora eu estou orientando o estudo com epidermólise bolhosa. Saí um pouquinho da neurologia e fui para a dermatologia. E olha só, você falou que 3 meses de estudo, né? Então, 3 meses que essas crianças estavam sendo acompanhadas. Então, em pouco tempo, já foi visto resultados robustos. Né? Porque a gente sabe como é difícil, né? São condições que não se manejam muito facilmente. Então, dar uma resposta em 3 meses é um resultado extremamente importante, não é? Sim, com certeza. O tempo é curto para os resultados maravilhosos que a gente conseguiu obter. Não, então, certamente, e em mais tempo ainda de uso, certamente outros benefícios devem ser observados. Certamente os pais vão poder depois nos relatar sobre essa experiência. Kate, e aí me fala em relação à epidermólise bolhosa, você começou agora esse segundo estudo? Esse estudo a gente começou ano passado, inclusive o nosso trabalho foi premiado na Conferência Internacional de Cannabis, que aconteceu em São Paulo no ano passado. Então a gente iniciou esse trabalho com pacientes que têm epidermólise bolhosa aqui no nosso estado. Epidermólise é uma doença genética, onde você não tem uma codificação genética apropriada de alguns genes da pele. Então, a pele ela fica muito, por qualquer ato físico, ou então qualquer coisa que possa tocar na sua pele, você pode ter uma descamação com formação de bolhas. E essas formações de bolhas geram dores, geram prurido, então diminui muito a qualidade de vida das pessoas, tá? A pele ela fica muito suscetível à descamação, então isso diminui bastante a qualidade de vida de pessoas. Não existe tratamento que traga cura. Essa doença é uma doença grave, que infelizmente não tem cura, e os pacientes estão melhorando muito. Então essa pesquisa ela está sendo conduzida junto com a dermatologista, doutora Renata. E doutora Renata, ela é chefe do setor de EB, do HU, do Hospital Universitário, e é nossa parceira nesse projeto de pesquisa. Então, um dos pacientes que mais me chamou a atenção, uma criança de 4 anos com EB,
E essa criança chorava muito com dor, ela andava toda enfaixadinha. Então, assim, para evitar qualquer trauma mecânico sobre a pele, pela fragilidade da pele. E essa criança, Renata estava tratando essa criança o que era possível, né, com curativos caros, com medicamentos, e as lesões não cicatrizavam. E essa criança, com o uso da pomada de cannabis, ela usou 70 dias e as lesões praticamente fecharam. E essa criança teve assim, uma melhora muito significativa na sua qualidade de vida, a ponto dela, na cabecinha dela, ela entender que estava sendo curada. Oh, que lindo. Então, assim, para nós, isso é o que mais gratifica. Então, eu costumo sempre dizer para os meus alunos que currículo é importante, publicar artigo científico em revista de ponta é importante, mas o que mais importa é você trazer esse benefício para a qualidade de vida das pessoas. Pois é, e é impressionante como tanto o canabidiol quanto, né, agora que você está passando para a gente esses resultados, sempre se tem testemunhos muito bonitos para se falar desse, né, das respostas, né, terapêuticas. E isso faz com que, inclusive, a própria sociedade olhe de outra forma o que já foi um preconceito, a associação à maconha vai sendo desconstruído, porque percebe que o uso correto, o potencial de gerar benefícios é tão grande que chega a ser uma agressão. Chega a ser uma agressão você lutar contra esses benefícios, né? Não, com certeza. Então a gente tem que ter essa lucidez de que estamos falando de uma planta de uso milenar para diversas doenças, e essa planta ela está mudando a vida das pessoas. Então, assim, claro que não é só benefício, a gente também tem que ter o uso racional, a gente precisa saber quais são as pessoas que podem utilizar, por isso que é muito importante você ter o apoio dos prescritores, o apoio médico. Então, assim, a gente não pode simplesmente ser contra por ser contra, né? A gente precisa de argumentos científicos, e argumentos científicos, artigos científicos, a ciência está mostrando o que essa planta sempre foi, uma planta medicinal para tratar a saúde das pessoas. Karen, você também meio que pode corroborar com essa fala, porque você também lida na prática com pacientes que fazem uso. Né, da cannabis e pacientes que não fazem e começam a fazer, não é isso? Você enquanto fisioterapeuta, você participa desses dois momentos também, né? Participo, sim. E aproveitando o gancho da professora Kate, a maconha, a cannabis, ela já esteve na nossa farmacopeia há muitos anos atrás. Como ela disse, né, uma planta milenar. Então, num período ali, em uma das aulas que a professora já nos deu, ela já teve na nossa farmacopeia, e por questão de preconceito, até mesmo dos nossos políticos, ela teve que sair. Era fácil você ir nas nossas farmácias e encontrar a cannabis lá, para a gente poder pegar na farmácia e fazer o uso. E em um período ela teve que sair. Aí fica aquela linha sem a cannabis, e hoje a gente vê a evolução que ela está subindo, né? Está subindo justamente por causa de pessoas como Kate, que está estudando, está buscando e está mostrando cientificamente, através dos estudos, que realmente ela está fazendo benefício para as pessoas que realmente precisam. Por isso que tantas mães, tantos pais estão indo atrás, estão fazendo as suas buscas através dos estudos de pessoas como ela, de professora como Kate, de pesquisadoras como professora Kate, mostrando o benefício realmente da planta. E foi através dela, da aula dela, da ESP, como eu falei, que eu fui ano passado, que me instigou ir atrás de estudar, de procurar. Fiz o meu curso através da professora Roberta Vieira, que é fisioterapeuta também. Muitos fazem fisioterapeuta prescrevendo cannabis, sim. Nós podemos, porque não é a Anvisa que diz que pode ou não prescrever. Quem diz é o nosso conselho maior, que é o COFIT. Através das leis que eles regem, através dos acordos que eles regem. Então, eu prescrevo a cannabis. Tenho pacientes que fazem uso da cannabis, que isso, para mim, como fisioterapeuta, é muito bom, porque eu estou ali todos os dias
de segunda a segunda, atendendo aquele paciente, estou vendo a evolução do meu paciente que tem Parkinson, que tem Alzheimer, que tem autismo. E estou vendo a evolução que através daquelas gotas, as gotas da esperança, a gota através daquela planta verde, está fazendo benefício para aquele paciente. E a família vê isso e está deixando. É como Cassiano disse para mim no dia que a gente estava lá na abertura da Abrace, disse, é através da pesquisa que a gente quebra o preconceito. Então, quanto mais vocês pesquisarem, quanto mais vocês publicarem, a gente vai quebrar o preconceito através de um conceito. É isso mesmo. A gente vai a um rápido intervalo, não sai daí não, que daqui a pouquinho tem mais Viva. A gente vai conversar mais com as meninas para saber muito mais sobre esses benefícios da cannabis na vida dos pacientes. Não sai daí, até já.